vai bater papo e entender como é possível lidar com o sucesso do outro. Eu estou recebendo a Elisandra Nascimento aqui, que é psicóloga e palestrante. Tudo bem, Elisandra? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, doutora. Prazer é meu. Doutora, eu queria começar entendendo o que é realmente sucesso, porque eu percebo que isso pode, inclusive, ser subjetivo, né? Sim, Jaque, porque sucesso é aquilo que eu considero ser sucesso, seja isso no âmbito profissional, seja um sucesso no âmbito familiar, seja no âmbito ministerial. E o sucesso é você alcançar um lugar desejado. E interessante do sucesso é que o que é sucesso para mim talvez não seja sucesso para você. Então, a ideia do sucesso é você alcançar um lugar desejado, seu. E aí também o que eu percebo é que às vezes as pessoas vão falando sobre algo que para elas é tão corriqueiro na vida e que desperta o outro porque era o grande sonho do outro de sucesso. E para a pessoa, às vezes, é só algo comum. E aí eu quero te perguntar, doutora, eu queria começar entendendo, a gente também é responsável pelo que causa no outro, com o que a gente fala, com o que a gente demonstra? Olha, Jaque, é uma pergunta interessante, porque quando você pergunta, nós somos responsáveis pelo que causamos no outro, nós estamos falando da empatia. Aí nesse momento você está preocupada em se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa legal, mas eu não posso dizer que na totalidade eu vou ser responsável de como você se sente em relação a mim. Eu não tenho como ter essa responsabilidade sobre os seus sentimentos, a não ser você mesma. É verdade, tem pessoas que recebem tão bem o sucesso do outro. E, doutora, uma coisa que a gente ouve muito falar é que as pessoas, elas têm muita facilidade em estar do seu lado. Ah, você conhece um amigo quando as coisas estão difíceis, tá? Mas quando tá tudo muito bom, as pessoas às vezes têm mais dificuldade de estar do seu lado quando tudo estava muito ruim. E que aí você reconhece um amigo verdadeiro. O que eu percebo, observando um pouco o dia a dia, eu vou trazer um exemplo aqui, eu queria que a senhora falasse para nós sobre isso. Um exemplo até de pessoas que eu conheço. Alguém estava concorrendo a uma entrevista de emprego e percebeu que tinha uma vaga que servia para um amigo. E indicou esse amigo para a vaga. O amigo conseguiu o emprego e ele não. A pessoa não falou nada, está seguindo a vida dela normalmente, mas eu fico imaginando como que pode estar dentro dela lidar com o sucesso do outro, inclusive em uma oportunidade que ela ofereceu para o outro. Como lidar com isso, doutora? Então, vamos tentar pensar do lado da pessoa que não conseguiu a vaga. Se essa pessoa, já que ela é bem resolvida dentro dela, se ela tem um autoconhecimento a ponto de entender que talvez neste momento não foi a minha vez e que amanhã pode ser a minha oportunidade, para essa pessoa, o seu amigo, a sua amiga ter conseguido a vaga primeiro, ela não vai se sentir afetada. Porém, normalmente, até quando eu recebi o tema, né, e mergulhando um pouco mais nele, é de se pensar que a pessoa que tem dificuldade de lidar com o sucesso da outra pessoa, ela está dizendo de questões pessoais dela, às vezes relacionada a uma baixa estima, né? Às vezes ela tem dificuldade de aceitação de si própria, de achar sempre que o outro é melhor. Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento ajuda muito para que eu não olhe para você pensando que você roubou o meu lugar. E entender que cada um tem o seu lugar e, foi justo, foi injusto, mas é um momento disso. O que você, se foi justo ou se foi injusto é uma outra história, mas o que você faz a partir daí para conquistar o seu espaço, não é verdade? Eu vou dar um exemplo que seria até de uma entrevista de emprego, por exemplo, ou dentro do trabalho, uma promoção que surge. Às vezes você fica olhando tanto para a promoção que surgiu para o outro e fica tão indignado, tão achando que tinha que ser você, que você deixa de focar em como você poderia agir para que fosse você, né? Exatamente. E inclusive que às vezes aquilo que o outro está alcançando nem é exatamente o que eu queria. Mas eu fico enciumada, né? Fico enciumado porque o outro chegou lá antes de mim. Mas será que aquele lugar é o lugar que você ia se dar bem? Será que é o lugar que você ia conseguir desempenhar o seu melhor dom? A sua melhor vocação? É uma coisa muito a se pensar. Pense que o que você tem para oferecer não impacta, né, com aquele do outro que chegou primeiro que você. Aquela pessoa tem algo para oferecer ali. E você? Vamos pensar na nossa parte, porque a gente vai se ocupar em chegar lá também.
Para você que tem pergunta, pode ligar, 0 operadora 11 3337 5886 ou entrar em contato através das redes sociais. Doutora, uma coisa que eu percebo que a mulher no mercado de trabalho trouxe ainda mais é a competitividade entre casal. Então, ainda mais com esse momento que a gente vive com tantos desempregados, muitas vezes a mulher está ganhando mais ou a mulher é a única que está empregada dentro de casa. Uma realidade que, se a gente voltar algumas décadas, era muito mais difícil de acontecer. Sim. E homens muito mais pragmáticos, mas mulheres mais sensíveis, mas de qualquer maneira, algum tipo de disputa que às vezes já acontece por uma insegurança, por um problema de autoestima, é revelado nessa hora em que um consegue uma promoção, o outro não. Um está ganhando mais, o outro está ganhando menos. Um consegue se recolocar profissionalmente, o outro não. Nesse caso, qual que é a importância de uma ajuda até psicológica, doutora? Pensando no âmbito familiar, né? O homem e a mulher, entender o seu valor, né? E realmente é uma realidade da nossa geração. Hoje a mulher, ela muitas das vezes está sim se destacando dentro de uma casa. Então, e esse homem, ele acaba muitas das vezes se constrangendo porque quando a gente pensa no fundamentalismo, né? O homem, ele é o provedor. Porém, é entender, principalmente aos homens, dizendo agora, que hoje, tanto a mulher quanto o homem pode sim estar galgando novos passos, né? Novos degraus. Isso pode acontecer antes da sua própria promoção, mas é se descobrir, é entender que está tudo bem, porque isso sempre bate naquela questão da estima, né? Eu me sinto inseguro porque eu me sinto menor, me sinto desvalorizado, mas não significa que, por exemplo, se a sua esposa, se a sua namorada, se o seu par saiu na sua frente, não significa que essa pessoa é melhor que você. E também não é uma disputa, né? Um casamento não tem um lado, né? Tá todo mundo do mesmo lado, é isso que a gente imagina, né, doutora? Sim, e tem que lembrar esse princípio já, que senão há muitos casamentos ficando um pouco desconstruídos, achando que um tá tomando o lugar do outro. Não é disputa, relacionamento nunca é disputa, é uma unidade, né? Um ajuda o outro, um é ajudador do outro. Doutora, chegou uma pergunta pra gente da Denise de Santa Catarina e a pergunta dela é: como é possível tratar, se você está assistindo agora esse bate-papo de repente e está percebendo que é essa pessoa que tem dificuldade em lidar com o sucesso do outro, o que fazer nesse caso? Denise, é o nome dela? Isso. Então, a ajuda terapêutica ajuda o indivíduo a entrar em contato consigo próprio. Eu costumo dizer que a terapia é uma autoajuda, é um autoconhecimento, onde você vai entender os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E aí trabalhar sobre eles, né? Por que que eu me sinto menor que o outro? Por que que eu me sinto menos talentoso que o outro? Por que que eu acho que o outro é melhor do que eu? Existe uma desconfiguração, sim, muitas pessoas. E a terapia ajuda o indivíduo a se encontrar e, melhor dizendo, se reencontrar. Porque algumas vezes, até decorrente de traumas da infância, bullying na escola, em algum lugar que esse indivíduo passou, ele paralisa e não se sente mais operante, não se sente mais aceito, não se sente mais aprovado. Uma dica: não absorva tudo que te dizem. Acredite em primeiro lugar em si próprio, né? Porque a sua qualidade, a sua essência, essa pessoa, ela é única e ela tem um valor exclusivo que, por mais que outros ao redor tenham sucesso, aquilo que ela tem a desempenhar, às vezes é ela que vai desempenhar, não é a outra pessoa. Então, o autoconhecimento com certeza ajuda essa pessoa a ir para frente sem ter tantos problemas com quem ao redor está crescendo. Doutora, você citou um ponto que eu acho importante a gente falar, que tem a ver com criação de filhos, né? Porque muitas vezes, sem perceber, até tentando causar o bem, os pais estão promovendo disputa entre os filhos ou até entre os primos, fazendo comparações que podem fazer com que um desses filhos cresça tendo dificuldade para lidar
com o sucesso do irmão, com o sucesso de alguém de dentro da família, o que pode gerar um problema, você citou aí o bullying, de repente isso acontece na escola, um professor, um comunicador não consegue fazer isso da maneira adequada e pode causar algo, fazendo com que lá na frente esse adulto tenha dificuldade para lidar com o sucesso do outro, não? Sim, e muito, Denise. Eu mesma em consultório atendo muitas pessoas com traumas, né? E traumas advindos dos pais, de cuidadores. Vamos pensar, eu passei por uma infância onde minha mãe ou minha cuidadora, meu cuidador sempre reforçou que eu não sou bonita, que eu não sirvo para nada, que nunca ninguém vai querer estar comigo. Eu vou crescer uma adulta com essas problemáticas e eu nunca vou conseguir me sentir alguém a alcance de outras pessoas. Logo, essa pessoa vai ter dificuldade em exercer cargos administrativos, cargos onde ela possa gerenciar pessoas, porque ela não se sente capaz. São informações que vão sendo registradas ao longo da nossa vida e que pode paralisar o indivíduo. Eu fico imaginando a dificuldade dessa pessoa de discipular, de ajudar, de cuidar para que o outro cresça. Porque daí, de repente, alguém na equipe que poderia se destacar, ela sempre vai ficar com medo, né? E se essa pessoa se destacar mais do que eu, só atrapalha, né? Exatamente, isso vai para as empresas. A gente fala que a educação começa no nosso primeiro ambiente, no seio familiar ou de cuidadores, mas ela se estende à escola, porque na escola pode ter um professor, uma professora que acaba sendo um abusador emocional sobre o outro, né? Sempre reforçando o quanto ele não pode, quanto ela não pode. Nós podemos ir para uma empresa e naquela empresa o líder direto, o diretor está reforçando o quanto que você não é capaz e a gente acaba enraizando tudo isso. Então fica até uma dica para líderes, para pais, para professores, para diretores. Valorize. Quer um reforçamento positivo sobre o indivíduo? Quer ver um funcionário crescer? Quer ver a sua empresa render? Valorize. Né? A gente chama isso na psicologia de reforço positivo. Ainda que eu veja que aquele indivíduo tem uma dificuldade aqui, eu vou pegar pontos positivos e reforçar o quanto que ela é boa, ela é capaz, ela pode ir adiante. Automaticamente eu estou trazendo bem-estar para essa pessoa, saúde emocional e para o todo. Todos crescem. Toda a equipe passa a ter uma resposta, né? Exato. Quando a gente faz isso. O Alexandre de São Paulo fez uma pergunta, obrigada pela participação, Alexandre. Ele quer saber como fazer para que o sucesso dele não atrapalhe o sucesso do outro. Bom, vamos lá, a pergunta do Alexandre. Desde que ele já tem um ponto de vista de empatia, de se colocar no lugar do outro, eu acredito que o sucesso de uma pessoa que tem esse grau de empatia pelo outro não tem como atrapalhar, né? Ou outra dica, depende de qual é esse ambiente, com que ele trabalha, ele pode automaticamente ser um promovedor das pessoas ao redor dele, ele pode ser um incentivador das pessoas que estão ao redor dele. Eu dei treinamento em empresa anos, né? E eu via pessoas chegando na empresa e sempre eu era a motivadora deles. E às vezes eu via eles crescendo em cargos maior do que eu estava. E eu conseguia vibrar com eles. Então, assim, o meu crescimento, a minha promoção pode ser motivadora para os outros. Não é só dinheiro que importa, inclusive, né? Exato. E aí, doutora, aproveitando a colocação do nosso telespectador, eu queria falar sobre isso, você citou brevemente, a questão de entender cada situação e ter sensibilidade. Vou dar um exemplo até do que eu conversei com a produção quando a gente pensava nesse tema. A fragilidade de você tomar, você não pode deixar de contar a sua alegria, mas você tem que tomar cuidado com a maneira como você conta o seu sucesso para o outro, dependendo do momento que ele está passando. Então, você ficou sabendo que uma pessoa muito próxima, muito importante para você, perdeu o emprego agora e você acabou de receber a promoção dos sonhos. Não precisa deixar de contar, mas também cuidado para você mesmo não gerar no outro algum tipo de inveja, não é verdade? Você tem que ter sensibilidade para não magoar o outro. Sim, é que a gente está falando sobre se colocar no lugar do outro, né? Como que empatia, eu posso comunicar um crescimento meu para o outro? Assim, uau, isso aconteceu para mim, isso também pode acontecer para você. Continue, lute. Você perdeu o emprego agora? Vamos lá.
eu te apoio. Você está buscando qual área? Indique, sabe? Nós podemos ser motivadores. Acho que o mundo já está cheio de pessoas que tentam sempre tentar pensar, principalmente no ambiente empresarial, que eu estou aqui em cima e preciso te manter embaixo. Mentira, né? Que costume mentiroso que se cria entre ambientes empresariais. Eu estou aqui em cima e você pode vir comigo. Né, andar junto. Um grande exemplo de grande líder que nós temos como cristão, Jesus. E na liderança dele, ele ensinavam que as pessoas poderiam andar junto com ele. É verdade. Ensinando para que fizessem. A gente não tem relatado tudo que Jesus fez, mas ele mesmo fala, podem fazer obras ainda maiores. Quer dizer, não é um líder, não sei se alguém consegue chegar tanto, mas ele já demonstra, sendo quem é, que não era um líder que queria limitar ninguém, muito pelo contrário, né? Queria promover. Queria sempre promover. Para quem quiser entrar em contato com a doutora Elisandra, vou deixar o telefone, que é o 0 operadora 11 95158 1289. Tem também as redes sociais, tanto Face quanto Insta e YouTube, psicóloga Elisandra Nascimento. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada. Volte mais vezes, uma ótima tarde. Boa tarde.